Então, continuando, tá? Agora, né, vocês viram aí os insetos, né, as cochonilhas. A cor azul escuro, índigo, era obtida da casca da romã. O corante púrpura era preparado com molusco murex. As cascas eram esmagadas, cozidas em sal e deixadas ao sol para que a secreção tomasse a cor púrpura. O azul era também feito com murex, mas acrescentava-se outra substância durante o cozimento. O amarelo era feito no Egito com açafrão e os romanos o extraíam das flores da açafroeira. Os corantes eram fabricados preparando-se uma solução de água, potassa e cal. Depois de 2 dias acrescentava os pigmentos e o tingimento se fazia em vasilhas de cerâmica ou bacias de pedra. O fio ou pele, depois de tingidos, eram então lavados em água limpa e pendurados para secar. Tá? Tecelões. Que eram os tecelões. A tecelagem se desenvolveu durante todo o período do Antigo Testamento. No princípio foi usado um tear horizontal preso no chão. Mais tarde, um tear vertical foi desenvolvido, embora houvesse épocas e lugares em que ambos os tipos de tear foram usados lado a lado. O tear horizontal era preso no chão e os fios da urdidura tinham o comprimento da peça da roupa a ser tecida. O processo era facilitado com o uso de uma peça de madeira plana, já passada através de fios alternados. Quando essa peça era colocada na extremidade, os fios eram separados de modo a haver espaço suficiente para que a linha da trama passasse através deles. Na volta, a vareta era passada por cima e por baixo de cada fio sucessivo. Foi finalmente compreendido que os mesmos fios da urdidura empurrados para baixo pela peça de madeira pudessem ser puxados de volta, prendendo-os com laçadas a outra peça de madeira. A vareta podia ser então passada rapidamente, também na outra direção. Isso tornou possível substituir a vareta por uma lançadeira. Tá? Então, a tecelagem, né, era algo que era feito, né, naquela época, diferentemente da costura hoje, né? Então, a madeira de tear era bem rústica naquele tempo deles, tá? Então, eram tempos bem diferentes do nosso, muito diferente, né? E o trabalho era bem dificultoso, tá? Então, questionário, irmãos, a gente já corrigiu na aula anterior, tá? Você que não assistiu o vídeo da aula anterior, esse questionário já está corrigido lá, tá bom? A gente daqui a pouco só vai fazer o resumo das questões que vão cair na prova, tá? Então vamos lá, página 181, trabalho com pedras. Os pedreiros eram sócios dos carpinteiros na construção. O trabalho de pedreiro foi outro ofício que o povo judeu teve de aprender, né? Então, a gente sabe hoje, pela construção civil de hoje, né, o trabalho ele tem que ser em conjunto, senão a obra não sai. É tanto o armador, quanto o carpinteiro, quanto o pedreiro, né? E ainda entra outros aí, como eletricista, pintor, né, para que uma construção esteja pronta, né? Precisa, no mínimo, desses 5 profissionais, tá? Então vamos lá, vocês vão fazer uma marcação. Os judeus destruíram as grandes cidades fortificadas dos cananeus e não sabiam como reconstruí-las, até que foram ajudados pelos fenícios. Então os fenícios eles executavam, né, muito essa arte de artesanato,
né, trabalho rústico, tanto na carpintaria quanto, né, nessa questão do artesanato, de trabalhar em pedra, trabalhar em madeira, né? Então os fenícios eram expert nisso aí. Tá? Então os judeus tinham muita dificuldade de reconstruir as cidades que eles destruíram para expulsar os cananeus, expulsar os filisteus, né? Embora que a gente saiba que não, em muitas partes ali da possessão daquela terra, eles não expulsaram completamente, né? Então mantiveram ali a convivência com seus próprios inimigos, né? Então teve batalhas que foram travadas por conta disso, por eles não obedecer à ordem do Senhor de expulsar totalmente, né, os inimigos dali, né? Muito pelo contrário, pela mão de obra, né, pela a conveniência deles, permitiram que alguns deles permanecessem. Agora, nós vamos aqui, deixa eu ver, a partir do segundo parágrafo aí. Num prédio de boa qualidade, pedras angulares, grandes e quadradas eram colocadas em cada canto, em vista de as pedras grandes não servirem para uso no resto da construção. Os construtores as deixavam às vezes de lado, mas descobriam no final que essas pedras eram necessárias para dar solidez e direção ao edifício, né? Hoje, o que a gente faz de estrutura, né, para uma construção, antigamente eram usadas essas pedras grandes que serviam de base, né, para que uma casa, um edifício, ele fosse ali edificado, tá bom? Quando um prédio de alta qualidade estava sendo construído, blocos de pedras calcárias eram cortados da pedreira, tá? A pedra calcária era sempre mais mole quando cortada no subsolo. Ela endurecia em contato com o ar. A prática geral era então cortar na pedreira os blocos do tamanho requerido e depois acabá-los, raspando a superfície no canteiro de obras. Quando o templo de Salomão foi construído, os blocos foram acabados na própria pedreira, onde era possível fazer um acabamento melhor, porque eles ainda estavam macios. As paredes eram mantidas retas por meio da cana e do prumo. A cana de medir era reta e tinha cerca de 7 metros de comprimento. O prumo consistia de um cone de chumbo invertido, preso por uma linha, e uma vareta do mesmo diâmetro que a base do cone, né? Quando a vareta era levantada na lateral do prédio, a extremidade da base do cone devia apenas tocar de leve na parte de baixo da parede, caso ela estivesse reta. Uma linha ia de canto a canto em uma camada de pedra, era colocada até a altura da linha antes de passar para o curso seguinte. Nem todas as casas eram feitas de pedra. Amós considerava as casas de pedra como um luxo tornado possível pela exploração dos pobres, né? Aí vocês vão marcar. Só estruturas públicas, como templo, muros da cidade e as cidades armazém como Megido, eram geralmente construídas de pedra. Marquem até aí. Os construtores fenícios provavelmente ajudaram em todos esses projetos. A qualidade do edifício ficava bem à vista, né? Então, esse era o trabalho em pedra que era feito, as construções, tá? Muitas casas eram feitas de madeira também, tá? Agora vamos aqui, profissionais de saúde. Os judeus tinham promessa de saúde se obedecessem às leis de Deus. Eles receberam também várias leis com relação à saúde, descanso e relaxamento, regulares, comida adequada, evitar a água contaminada, regras para o casamento,
limpeza, separação das doenças contagiosas, as quais, quando seguidas, promoviam um alto nível de boa saúde. Quando as leis eram desobedecidas, a doença surgia. Ninguém chamava um médico, e os que recorriam a eles eram criticados por contrariarem a vontade de Deus. Isso aconteceu ao rei Asa em 2 Crônicas 16:12. O procedimento correto, no caso de doença, era a oração a Deus, né? No entanto, a atitude em outros países era diferente. No Egito e na Babilônia, a doença era considerada como resultado da atividade de espíritos malignos e os médicos chamados para agir contra ela. Embora o trabalho dos médicos fosse às vezes uma espécie de prática da magia, eles também promoveram a cirurgia e o desenvolvimento da medicina mediante o uso de ervas. Havia até leis controlando o trabalho desses profissionais. O Código de Hammurabi dizia que se um homem operasse o olho de outro usando uma lanceta de cobre e esse perdesse a vista, o olho do médico deveria ser também arrancado com uma lanceta de cobre. Aí vocês vão marcar. Os egípcios eram hábeis em cirurgia craniana. Eles perfuravam orifícios no crânio para deixar sair o espírito maligno, mas ao fazer isso aliviavam a pressão interna, o que levava algumas vezes à cura. Em Lax havia também essa prática. Os egípcios eram igualmente adeptos da odontologia e alguns dos fenícios tinham dentes de ouro. Apesar da atitude teológica dos judeus, grande parte da atitude das nações vizinhas parece tê-lo influenciado. Em nível popular, as pessoas parecem ter usado amuletos para afastar os maus espíritos e havia médicos como sabia o rei Asa. Tá? Então a medicina antigamente era muito diferente. Né? E, inclusive a gente vai ver um episódio na Bíblia, principalmente da mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia vai dizer que ela gastou todo o seu dinheiro, seus haveres, né? Ou seja, quando se fala de dinheiro, em algumas traduções vai dizer haveres, tudo que ela tinha, na verdade, né? Tudo aquilo que ela poderia fazer como se fosse moeda de troca, né? Então, era bens materiais, era objetos, tudo que ela tinha, a Bíblia diz que ela gastou com os médicos. Só que médico, na Bíblia original, pode-se dizer daquele que iria usar medicamentos, que eram medicamentos naturais na época, né, como ervas e tudo mais, e existiam aqueles que praticavam artes até demoníacas, né, artes mágicas e tudo mais, né? Então, possivelmente ela usou de todos os métodos para obter a sua cura e fora frustrada, né? E gastou tudo, tá? E foi sem nada e recorreu até Jesus Cristo, né? Onde ela foi curada só em tocar na orla do seu manto, tá bom? Vamos lá. A medicina nos dias de Jesus. Quando Jesus nasceu, a atitude em relação à medicina era, portanto, hesitante. Marcos 1, 32 ao 34 parece indicar que a doença era um grande problema. As enfermidades incluíam a lepra, problemas de alimentação e poluição, diarreia, cólera, febre, tifoide, beriberi, né, hidropsia, né, que era conhecida, cegueira por causa do excesso de pó, surdez e doenças que causavam paralisia, a epilepsia e outras desordens nervosas se achavam também presentes. Referências a essas moléstias podem ser encontradas nessas referências aí, 2 Samuel 12:15, 1 Reis 17:17,
2 Reis 4, 19 e 20, né? 2 Reis 5, do 1 ao 14, né? Que essa aí é bem conhecida, vai falar de Naamã, que tinha lepra. Daniel 4, 33. Ao observar essa situação, vemos que os judeus continuavam hesitantes quanto aos médicos. Eles acreditavam que havia uma ligação entre a doença e o pecado. Tá? E citavam frases como: médico, cura a ti mesmo. Mas apesar de tudo isso, toda a cidade tinha a obrigação de ter um médico, sendo essa a razão da mulher com hemorragia poder consultar vários deles. E havia sempre um médico no templo para cuidar dos sacerdotes que pegavam doenças por causa do seu hábito de andarem descalços. Marcos não tinha claramente os médicos em bom conceito, né? Marcos 5:26, vamos ler essa referência. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Né? Então ele vai usar frases bem duras, né? Se relacionando aqui aos médicos. Tá bom? A atitude de Jesus não contradisse o Antigo Testamento. Ele parecia considerar a doença como resultado da atividade maligna de Satanás neste mundo e, como tal, devia ser combatida. Todavia, Jesus não acreditava que a doença fosse necessariamente resultado do pecado do indivíduo. Isso fica claro em João 9, 2 ao 4. E se mudarmos a pontuação da sentença, e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi feito assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Tá? Então, Jesus está explicando aqui exatamente que nem toda doença era originária do pecado, tá bom? Jesus aceitou o fato de que algumas enfermidades eram devidas à possessão demoníaca e tratou delas nessa conformidade. Né? Por exemplo, Mateus 12, 27. Vamos ler. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Né? Aqui essa parte aqui, né, Jesus ele tinha acabado de realizar uma cura, né, expulsar um demônio, né, do rapaz que era cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. Né? Então aquela surdez e ele está mudo era uma possessão demoníaca, né? O demônio foi expulso e Jesus ali sofreu uma blasfêmia, né? Que alegaram que Jesus estava expulsando demônios através de demônios, né? Então que Jesus estava sendo possuído por demônios para expulsar o próprio demônio. Né? Foi isso que eles alegaram, os fariseus. Mas ele não tratou todas as doenças por esse método, foi essa atitude para com as moléstias que acelerou a aceitação dos médicos entre os cristãos da primeira igreja. Lucas acompanhou Paulo em suas viagens na condição de médico. Ele era naturalmente um médico grego e na Grécia a medicina se desenvolvera de forma considerável. Aí vocês vão marcar. Depois de ensinados por Hipócrates, os médicos faziam um juramento de que a vida do paciente vem em primeiro lugar, que eles nunca abusariam das mulheres, que nunca fariam deliberadamente abortos e que jamais revelariam informações confidenciais. Né? Até hoje, para quem estuda medicina, sabe que o médico ele precisa fazer juramentos, né, para exercer a sua profissão. Tá bom?
Agora, câmbio. As pessoas que trabalhavam com dinheiro tinham muitas oportunidades de emprego. Aí vocês vão marcar. Essa marcação agora vai ser em 3 etapas, tá bom? Da mesma resposta. Então vocês marquem isso agora que eu vou ler. Os cambistas eram chamados quando havia necessidade de moedas específicas e cobravam 10% pela troca. Agora não precisa marcar. O mais importante era o dinheiro usado no templo, onde se pagava o tributo e o sacrifício de animais considerados ritualmente puros. Alguns acreditavam que Neemias mandou fazer uma cunhagem especial com esse propósito, e que esta prática continuou. 12% era cobrado por essas transações. Aí volte a marcar. Quando Jesus expulsou os cambistas do templo, pare a marcação aí. Aí o que eu vou ler agora não marque. Ele parece ter agido de acordo com 2 profecias messiânicas. Né? Salmo 69:9, Malaquias 3, do 1 ao 4. E João 2,17, né, onde Jesus está lá realizando isso. Não se trata dos cambistas terem feito algo criminoso, mas por não ser essa uma atividade suficientemente boa para a casa de Deus, né? Casa de Deus, Jesus fez todo aquilo porque casa de Deus não é lugar de obter lucros financeiros. Esse nunca foi o propósito da casa de Deus, embora, né, nós tenhamos visto hoje isso, né? Pessoas quererem utilizar-se do dom da casa de Deus, né, para obterem lucros financeiros. Irmãos, uma coisa é você receber ajuda, uma coisa é você ser provido, né? Outra coisa é você usar daquilo que você não abandonou lá no mundo, a sua sagacidade, a sua malandragem, a sua esperteza. As pessoas vêm, se convertem, mas continua sendo malandro na casa de Deus, continua sendo esperto na casa de Deus, né? Para usurpar, para obter lucros financeiros. Isso nunca foi o propósito do templo, tá bom? Aí vamos lá. Aí vocês vão fazer outra marcação agora. Os cambistas também faziam empréstimos. Tá? Faz essa marcação aí. Por que vocês marcaram dessa maneira? Porque o que não tiver lá no questionário é o que é para vocês marcarem lá, tá bom? Então vocês fazendo essa marcação, vocês vão saber responder lá, né? Vou dar até uma colinha aí para vocês, a questão de número 12, tá? Então vamos lá. Vou ver aqui só uma coisa. 9, 12, 10, 11, 13. Ok. Então vamos lá. Os cambistas também faziam empréstimos. De fato, a mesma sobre a qual o dinheiro passava era chamado de banco. Jesus sugeriu, em sua história do dinheiro confiado aos servos do rei, que ele poderia ter sido investido de modo a render juros. Há uma questão aqui que precisa ser esclarecida. No período do Antigo Testamento, a vida dependia de uma economia agrícola simples. Ninguém precisava de empréstimo para fazer investimentos. Eles eram necessários apenas para ajudar o indivíduo em épocas difíceis. Por essa razão, não era permitido cobrar juros, porque isso seria lucrar com as dificuldades de um irmão. Lucros provenientes de juros podiam, no entanto, ser recebidos de um estranho. Aí vocês vão fazer outra marcação, agora é outra, tá? Nos dias do Novo Testamento, a economia havia mudado
e era possível emprestar dinheiro para começar um negócio e esperar um retorno desse empréstimo, como nas parábolas. Mesmo assim, Jesus reprovava empréstimos com pagamento de juros, tá bom? Ou seja, prestou R$ 100, trazendo para os dias de hoje, teria que pagar R$ 100, tá? Eu não poderia de maneira nenhuma emprestar R$ 100. Ó, vou te prestar 100, mas você me paga com 110, 10% de juros, né? De maneira nenhuma. Isso, Jesus sempre combateu isso. Hoje nós conhecemos isso, né, como agiotagem, né? Um empréstimo, né, clandestino, tá? É claro que o que os bancos fazem hoje também não deixa de ser isso, só que é algo legalizado, né? Mas não tem muita diferença, tá? Vamos lá. Tributação. Pessoas eram empregadas na cobrança de impostos. Aí vocês vão marcar. Nos primeiros dias da história de Israel, os tributos só serviam para sustentar o tabernáculo e o templo. Tá? Que tributos eram esses? Eram os dízimos. Tá? Os dízimos eram para sustentar o tabernáculo e o templo, os levitas. Tá? Quando o povo pediu um rei, Samuel os advertiu de que teriam de pagar novos tributos. E foi o que aconteceu, né? Além de dizimar, agora teriam que pagar impostos, porque agora existia um rei que iria administrar um povo. Tá? Então, o programa de construção e o estilo de vida de Salomão exigiam impostos elevados, né? Então, quando você vê que Salomão teve um reino esplêndido, mas isso custou ao bolso do povo. No entanto, o povo cansou, o povo estava cansado. Os impostos eram altos no tempo de Salomão. Toda a pompa que Salomão tinha, né, mas era tirado do povo, tá bom? Vamos lá. Comércios. No entanto, o resultante disso, irmãos, né, que logo depois que Salomão morre, né, o fardo já estava pesado sobre o povo. Roboão não acata o conselho dos anciãos, vai acatar o conselho dos jovens que cresceram juntamente com ele, que não tinha experiência de vida nenhuma, né? E vai atrelar o seu discurso aquilo que os jovens falaram, né? Diga para eles que você vai ser pior do que o seu pai, né? Que comparado ao seu pai, né? Seu pai era um dedo, seria o seu dedo midinho, né? Então, que ele seria bem pior, os impostos seriam mais pesados, né? As cobranças seriam mais rudes. Então, o que aconteceu? O reino se divide daí, né? Então, o povo não suporta, então se divide. Então, Roboão vai ficar agora só com 2 tribos, que era Judá e Benjamim. As outras 10 tribos, né, vão com Jeroboão, né, e se torna o reino do norte, tá? Ou aquele que nós conhecemos, Israel, né? Só que agora é o Israel dividido. Capital seria Samaria, tá? E agora o reino do sul, tá? Que é chamado reino do sul, ou seja, Jerusalém, Judá, né? Reino de Judá, perdão, e a capital Jerusalém. Tá bom? Agora vamos aí, comércio. Para a gente concluir essa parte aqui. As pessoas também ganhavam seu sustento mediante os lucros do comércio. Isso não aconteceu nos primeiros dias, porque a economia agrícola simples não só não dava margem de lucro para possibilitar o comércio, como também a atitude predominante era que a vida simples era a vida reta. Todavia, na época em que Ezequiel 27, 17 e 24 foi escrito, já havia um amplo comércio de produtos agrícolas com tiro, aveia, azeitonas, figos, mel, azeite e bálsamo.
O óleo e o vinho eram também exportados para o Egito, onde havia excesso de cereais. A lã e roupas de lã eram exportadas para muitas regiões e em troca importavam madeira, metais, estanho, chumbo, prata e cobre, e mercadorias de luxo, especiarias, seda, joias e ouro. Esse comércio passou a existir conforme o reino de Salomão foi se ampliando. A expansão tornou possível ao rei cobrar impostos sobre as mercadorias que cruzavam o seu território e tributo dos estados vassalos. Tá? Aí vocês vão marcar. A rota mais importante era o caminho do mar, que seguia a costa do Egito até o que fora antes território filisteu. Ela se dirigia depois para o Megido e Azor a nordeste e alcançava Damasco. Né? Então, existia o comércio. Né? Então, fazia parte do comércio era tanto a parte agrícola, a pesca, né? Roupa, artesanato, tudo isso fazia parte do comércio, tá bom? Naquela época. Aí agora, irmãos, nós vamos para a terceira parte desta aula, que nós vamos falar sobre a religião. Bom? A religião. No dia do Antigo Testamento, Deus escolheu entrar, página 193, tá bom? Nos dias do Antigo Testamento, Deus escolheu entrar em um relacionamento íntimo, primeiro com o indivíduo e depois com sua família imediata, e finalmente com seus descendentes, de maneira que eles iriam ficar gradualmente preparados para a sua vida pessoal e para um relacionamento mais profundo, que seria então possível. Abraão foi um indivíduo, e a relação de aliança feita com Abraão e sua família veio a ser renovada com seu neto Jacó e com Moisés. Tá? Então, primeiro a gente precisa entender o que é religião. Religião vem da palavra, né, religare, né, que quer dizer aquilo que vai ligar o homem, né, a Deus, né, ou aquilo ao mundo espiritual. Tá? Então a gente sabe que existem muitas religiões hoje que não ligam o homem a Deus, liga ao diabo, liga aos demônios, né, e tudo mais. Então, mas não deixa de ser uma religião. E esta religião, ela não partiu do homem, né? Ela sempre partiu de Deus, né? Foi Deus que veio ao homem, foi Deus que criou o homem, né? E sempre para se relacionar com o homem. Adão e Eva foi criado no Jardim do Éden, Deus ia lá para se relacionar com Adão e Eva. Né? Caim e Abel sentiam a necessidade desse relacionamento, ofereceram o sacrifício, né, para se relacionar. Né? Depois veio Sete, né? Depois Caim mata Abel, Sete, a Bíblia vai dizer que voltou-se a invocar o nome do Senhor através de Sete, alguém que andou com Deus também. Teve Enoque, que andou com Deus, Deus se agradou tanto que tomou para si. Tá? Veio Noé, tá? Pessoas que Deus foi se relacionando até chegar a Abraão. Né? Então, onde Deus vem a Abraão, escolhe um homem, né, que não tinha filhos, não tinha nada, e Deus faz a promessa, cumpre a promessa, ele vai ter Isaac. A gente sabe que teve muitas coisas acontecem nesse período entre a promessa e o cumprimento dela, a gente sabe, né? Mas a gente vai poupar tempo aqui. E, consequentemente, né, Deus escolhe a família, né? Vem Isaac, aí vem o seu neto Jacó, onde Deus vai selar a aliança com Jacó, né? Que vai passar a ser Israel. E aí se torna a nação
de Israel, né? Eram conhecidos como hebreus, né? Porque eram descendentes da descendência de Sem, né? Que veio a ter da sua descendência um homem chamado Éber, né? Da onde vai dar origem aí o pai de Abraão, tá? E daí eles vão começar a ser chamados de hebreus, filhos de Éber, tá? E depois que Jacó passa a ter o seu nome chamado Israel, vai surgir a nação de Israel, que vai vir posteriormente dos 12 filhos de Jacó, que deu origem às 12 tribos de Israel, que era o nome agora de Jacó que Deus deu a ele, tá? Então, aí veio as 12 tribos de Israel, e hoje a gente chama esse povo de judeus, né? Por que judeus? Porque veio do remanescente que foi da tribo de Judá, tá? Então, hoje eles são chamados de judeus, tá bom? Vamos lá. Página 194. Deus tem um povo e, consequentemente, né, ele agora vai estabelecer leis para este povo. Agora vamos aí, leis santas. Contra o pano de fundo discutido anteriormente, a religião judia se desenvolveu com sua própria lei, lugares, objetos e rituais sagrados. A Torá, que é a Torá, irmãos, os 5 livros de Moisés, que nós chamamos de Pentateuco, tá? Era um ponto-chave da religião judaica, um guia para um bom relacionamento com Deus e com outras pessoas. Torá significa orientação e instrução. A lei nem sempre era perfeita. Jesus disse, por exemplo, que as leis do divórcio haviam sido introduzidas por causa da dureza dos vossos corações. Ao mesmo tempo, aí vocês vão marcar, a Torá revelava o caráter de Deus, sua santidade, justiça e bondade. Então, as leis de Deus estavam na Torá, né, no Pentateuco. Quando a gente vai ler o Pentateuco, principalmente Levíticos, Números, Deuteronômio, né, que é a repetição da lei, você vai ver as leis ali, tá bom? Então, pelos padrões exigidos por ele, o homem podia ver como Deus era. Lugares santos. Aí vocês vão marcar também. Nos tempos patriarcais, os lugares santos eram espaços onde era possível encontrar-se com Deus. E tais lugares eram marcados com um altar e um sacrifício. Quando Abraão deixou Harã e partiu para Canaã, né, vocês marcaram só até sacrifício, tá bom? Quando Abraão deixou Harã e partiu para Canaã, parando em Siquém, Deus apareceu a ele e disse que a terra era prometida aos seus descendentes. Gênesis 2:7 registra então que Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Tá? Então aquele lugar era marcado com altar. Altares também foram construídos em Betel, tá? Em Hebrom, e Jacó restaurou o altar de Betel. Tais lugares se tornaram santos para a família. Jacó enterrou sob uma árvore em Siquém os deuses do lar que levara da família de Labão. E Hebrom tornou-se o cemitério dos membros da família. José foi sepultado em Siquém. O mesmo princípio foi seguido até a época do templo de Jerusalém, de modo que Gideão fez com efeito um sacrifício no altar quando o anjo do Senhor lhe apareceu, e o mesmo fez Manoá.
ok? Então, eram os lugares santos, lugares onde eles tiveram uma experiência com Deus. Então, aquele lugar passou a ser um lugar santo. Né? Lembra de Moisés no monte, né? No chamado de Moisés? Irmãos, aquele monte, o Monte Sinai ou Horebe, é o mesmo monte, tá? Horebe e Sinai. Era um lugar comum, lugar onde que ele costumava levar as ovelhas para pastar e tal. Mas ali Deus brada com ele dizendo: tira a sandália dos seus pés, porque santo é este lugar. Aquele lugar não quer dizer que sempre foi santo. Passou a ser santo porque Deus se manifestou ali. Né? Então, aonde Deus se manifesta, o lugar passa a ser santo. Né? Então, se queremos que Deus se manifeste na nossa casa, nosso ambiente precisa ser santo. Né? Então, tirar as sandálias dos pés é ter cuidado. Né? Então, ter zelo, reverência para entrar no lugar onde a presença de Deus está. Amém? Então vamos lá, o tabernáculo. Além dos lugares sagrados onde Deus se revelara, um lugar central de adoração passou a existir. Durante o período do Êxodo, ele podia ser mais bem descrito como uma tenda-templo, que era a estrutura mais conveniente para o povo que estava viajando ou acampando na região de Cádiz Barneia. A tenda-templo era conhecida como tabernáculo. O santuário central era feito de tábuas revestidas de ouro, apoiadas por uma cisterna de viga, um sistema de vigas, encaixes e pesadas bases de prata, firmadas no chão. Isso formava uma estrutura de 3 lados com 30 côvados, 15 metros de comprimento e 15 côvados, 7 metros de largura, aberta para o céu em sua extremidade mais estreita a leste. O teto era provido por cortinas de linho branco, bordadas com figuras de querubins, protegidas por várias camadas de pano de saco, peles vermelhas de carneiro e de cabra. No interior, o aposento de 30 côvados era dividido em 2 por uma cortina pendurada em pilares dourados, a fim de criar o Santo dos Santos, né? Que tinha 5 por 5 por 5. Né? Ou seja, 5 comprimentos, 5 de largura e 5 de altura. Uma cortina do mesmo material era pendurada sobre a entrada para impedir que olhos curiosos vissem o interior. E aí vocês vão marcar. A Arca da Aliança ficava no Santo dos Santos. E a mesa dos pães da proposição, o castiçal de ouro e altar do incenso no lugar santo. Do lado de fora da entrada ficavam um altar para o sacrifício e uma pia de bronze para a purificação cerimonial. Tá? Uma característica da religião na área naquela época era que o espaço em volta do santuário, o altar central, era santo, assim como o próprio santuário. O santuário era então separado do mundo exterior por um grande pátio. O pátio do tabernáculo tinha 100 côvados de comprimento e 50 de largura, sendo formado levantando uma parede de linho de 5 côvados de altura, suspensa entre colunas douradas. As colunas eram presas por cordas e pegos e as bases firmadas por pesadas bases de bronze. Na entrada para o pátio havia cortinas finamente bordadas na extremidade estreita a leste. Tá? Aí nós vamos ver o templo. Aí vocês vão marcar. Quando os judeus
Quando os judeus se instalaram no território de Canaã, o tabernáculo assumiu uma forma mais permanente em Siló. Né? Então, aqui está falando de templo, mas ainda estamos falando do tabernáculo, feito de uma tenda. Né? Passou a ser permanente o bastante para que viesse a chamá-lo de templo, para que Samuel e Eli morassem nele e para que as portas de entrada fossem abertas e fechadas. Mesmo depois dos filisteus terem destruído Siló, se apossado da arca da aliança e a desenvolvida aos judeus via Bet-Semes e Kiriat-Jearim, ele continuava sendo uma espécie de tenda-templo e ficou ali até que Salomão construísse um templo permanente. Tá bom? Outros santuários. O propósito era que o templo servisse de santuário para todo o povo judeu, mas havia também outros centros de adoração. Jeroboão, o rei do reino do norte de Israel, estabeleceu santuários para Deus sobre tronos em forma de boi nas fronteiras norte e sul do seu reino. Né? Além desses lugares santos ilegítimos, havia muitos outros. Alguns estavam associados com a revelação de Deus, tais como Siquém, que Jeroboão elevou à capital do seu reino. Entretanto, outros parecem ter sido estabelecidos segundo os caprichos do povo. Os judeus haviam entrado num território onde os deuses cananeus eram adorados em lugares altos, e foi fácil para eles apossarem desses lugares para adorar a Deus. Em alguns casos, como o do pai de Gideão, eles nem sequer se preocupavam em adorar o Deus de Israel. Outros santuários foram feitos para adorar o Deus de Israel, mas de maneira muito irregular. Né? Juízes 17 descreve um santuário com uma imagem esculpida, onde o levita atuava como sacerdote, e conta como o levita foi sequestrado e os membros de um grupo de saque tribal que queria estabelecer seu próprio santuário roubaram o mesmo. Ezequias e Josias se envolveram em reformas completas que incluíam a extinção desses lugares ilícitos de adoração com o objeto de centralizar o culto em Jerusalém. Porém, não seria possível uma verdadeira reforma sem purificação, e esta se realizou mediante as experiências do exílio. Né? Então, com o exílio, tudo foi destruído, até o templo. Né? Então, purificação muitas das vezes é perder algo, é tirar algo, né? Para que seja feito de novo e da maneira correta. Vamos lá, sinagoga. Vocês vão marcar a palavra sinagoga. E é o que eu vou ler agora, não precisa marcar. Depois do templo de Salomão ter sido destruído, aí agora vocês vão marcar. Enquanto os judeus estavam no exílio, eles sobreviveram reunindo-se aos sábados para aprender sobre a lei e as tradições do seu povo. Então, irmãos, a sinagoga, tá? Sinagoga quer dizer escola. Ela foi criada exatamente no cativeiro babilônico, né? Porque eles não tinham mais o templo, lá não tinham lugar de adoração a Deus. Então eles começam a se reunir aos sábados para estudar a lei, para falar da lei de Deus. Né? Então, nesta ocasião, né, Esdras, que foi o fundador da sinagoga, e essa sinagoga foi criada no cativeiro babilônico, tá bom? Aí vamos aí agora, página 199. Celebrações santas, o sábado. Numa ocasião em que a pessoa dificilmente conseguia escapar da tirania do trabalho, o sábado ou repouso constituía um alívio físico e uma bênção espiritual.
era uma ocasião muito valiosa para ser estragada pelo trabalho e o comércio. Nos dias de Neemias, os portões de Jerusalém eram fechados para os comerciantes e ele os expulsou dos muros externos. Embora o sábado fosse lei na época do Êxodo, e os judeus se acostumaram com ela a caminho do Monte Sinai, a ideia de um mês de 28 dias já estava em existência, envolvendo um ciclo de 7 dias. Noé mandou sair uma pomba em intervalos de 7 dias, e Jacó teve de esperar 7 dias antes de casar-se com Raquel. A ideia de um sábado teve provavelmente origem na Babilônia, mas eram dias de medo em que o povo ficava dentro de casa por causa do terror dos deuses e não havia interrupção regular do trabalho. O caráter do sábado judeu era completamente diverso. Mesmo assim, depois que Deus se revelou, aquele que não obedecesse à lei do sábado era morto. O povo judeu pode ter sido motivado a guardar o sábado por medo em vez de alegria. Nos dias de Amós, o único pensamento deles era quando o sábado ia acabar para poderem ganhar dinheiro e foram condenados por essa atitude. Tá? Então, irmãos, o sábado, né, era separado, era para os judeus, tá? Guardar o sábado. Irmãos, a gente precisa ter essa compreensão da cultura judaica, tá? Existem leis, existem rituais, ordenações que foram dadas exclusivamente para os judeus, tá bom? Então tem pessoas que querem se apossar de algumas coisas que foram dadas para os judeus. A arca, né? Vamos supor, a arca, eles citam outra coisa, a barba. Não, o judeu usava barba. Beleza, irmão. O judeu também se circuncidava. O judeu também guardava o sábado, né? E muitas outras coisas, né, que você não suportaria fazer nos dias de hoje. Então, quer ser um judeu, né? Andar como judeu, aplique tudo na sua vida, né? Mas só que o cristianismo, né, é diferente do judaísmo, tá, irmãos? Então a gente precisa fazer essa distinção, tá? E ter esta compreensão, tá bom? Então a guarda do sábado foi dada aos judeus, né? Não é que a gente não tenha que dedicar um dia para Deus, a gente precisa, né? Existem pessoas que trabalham de segunda a segunda, né? Não é porque eu sempre, porque nenhum emprego, quem trabalha pela CLT, né, sabe que é lei ter o seu dia de folga, ter o seu domingo de folga, né? Mas o que você faz dele? No meu domingo de folga eu arrumo um bico e vou trabalhar. Irmãos, tudo aquilo que você faz em excesso, sem separar um tempo para Deus, um dia sequer para dedicar ao Senhor, você está errando, você está falhando, né? Então, não é exatamente a lei exclusiva para os judeus. É uma lei, né, que a gente precisa entender que Deus, ele precisa fazer com que a gente tenha um tempo para ele, né? Então, eu quero sábado. É no sábado que eles iam deitar numa rede, botar os pés para cima e ficarem ali só descansando. Não, não era isso, irmãos. Não era exatamente isso, tá? Na verdade, o sábado era um dia que eles iam à sinagoga, um dia em que eles adoravam a Deus, tá? Então era um dia para se dedicar a Deus e descansar do trabalho braçal, tá bom? Vamos lá. Outras festas.
Além dos sábados, havia várias festas originalmente celebradas na estação seca do ano, porque os homens tinham de viajar para o santuário central com o propósito de comemorar todos juntos. Deus prometeu que, ao fazerem isso, ele asseguraria que suas terras jamais seriam atacadas por inimigos. Aí vocês vão marcar. As 3 festas da peregrinação eram festivais da colheita, para agradecer pela colheita da cevada, do trigo e da uva, que concluíam o ano agrícola. Tá? Marquem até aí. Elas não deviam ser, porém, simples festas da colheita, como as celebrações pelos cananeus. Deus deliberadamente associou as festas das colheitas com os eventos religiosos, para que os judeus se lembrassem dos seus atos poderosos a favor deles. As festas dos pães asmos eram unidas à da Páscoa, e as pessoas lembravam a partida do Egito, e a entrega da lei no Monte Sinai era associada à colheita do trigo na festa das semanas, e os 40 anos em que viveram em tendas eram comemorados durante a colheita da uva. Tais festas não representavam um fardo, numa época em que as pessoas ficavam isoladas pela geografia e pela intensidade do trabalho. As festas davam oportunidade não só de deixar de trabalhar, como de encontrar os amigos na presença de Deus. Os homens descobriram que essas ocasiões eram tão boas que passaram a levar as esposas com eles. E as festas se transformaram em grandes reuniões de família. Os escritores contemporâneos calcularam que na Páscoa cerca de 2,5 milhões de pessoas viajavam para Jerusalém nos dias do Novo Testamento. Ok? Só um instante aqui. Então vamos lá. As festas da Páscoa e dos pães asmos. No terreno religioso, a Páscoa era uma recordação do período em que Deus livrou os judeus do cativeiro no Egito. Tá bom? Então essa era a festa da Páscoa. Foi no mês, né, no calendário judaico, no mês de Nissan, né, entre o dia 14 e 21. Tá bom? Essa festa da Páscoa relembra aquele ato da Páscoa, né, da última praga que foi lançada sobre o Egito, que foi a morte dos primogênitos, tá bom? Então, essa festa era para quê? Para relembrarem, né, a saída da escravidão, a saída do Egito, para irem tomarem posse da terra prometida, tá? Depois existem alguns detalhes aí específicos, né? Vocês leem com calma, tá? Acompanhem bem aí a leitura deste livro, que é ótimo, tá, irmãos? É um livro excelente, é um livro que dá para você ler, reler, né? E vai ser sempre, você sempre vai precisar desse livro. Você que prega a palavra de Deus, você que ensina, dá aula em escola bíblica dominical, né? Esse livro da cultura bíblica é um livro que vai sempre te ajudar, né? Então guarde ele com cuidado, com zelo, né? Não empreste, né? Porque você corre o risco de perdê-lo, tá bom? Então vamos lá. A festa das semanas ou Pentecostes. Marque aí esse título e marque o que está embaixo. Essa era uma festa de um dia para dar graças, realizada no 6º dia de Sivan, no meio da colheita de trigo e no fim da colheita de cevada, tá? Então essa era a festa de Pentecostes. Quando que se dava essa festa? Essa festa, ela se dava 50 dias após a festa da Páscoa, tá? É onde que a gente tem aquela matemática simples que muitas pessoas às vezes perguntam. Quantos dias os discípulos passaram ali esperando a descida do Espírito Santo desde que Jesus subiu para os céus, né? E eles ficaram no cenáculo ali esperando a descida do Espírito Santo.
é muito fácil da gente compreender, né? Jesus, ele ressuscita no domingo de Páscoa, correto? Então, quantos dias Jesus ele passou com os discípulos depois de ressuscitado? Foi 40 dias. E quando eles recebem o batismo com o Espírito Santo? No dia de Pentecoste. Pentecoste, uma festa que era realizada 50 dias após a Páscoa. Então, se Jesus ficou 40 dias com eles, depois Jesus sobe, eles vão para o cenáculo, e essa festa 40 mais 10 é 50, ok? Então, foi 10 dias que eles passaram ali esperando a promessa, tá, da descida do Espírito Santo, tá bom? Agora vamos lá, festa dos tabernáculos ou da colheita. Ok. Essa era outra festa de uma semana, né, de 15 a 21 do mês de Tisri, que marcava a colheita de uvas. Em vista de todos saírem nessa época para os vinhedos, para o seu feriado de trabalho comunitário e ficarem em tendas, era uma ocasião excelente para lembrar das lições religiosas dos 40 anos em que toda a nação estivera vivendo em tendas entre o Egito e Canaã, né? Então essa era a festa que durava uma semana, irmãos, tá? Então era uma festa para lembrar, né? Era aquele período que eles peregrinaram ali, né, no deserto por 40 anos, habitando em tendas, né? Tendo calor, tendo frio. A gente sabe que eles não sofreram com isso. Existe uma coluna de nuvem para proteger eles, né, durante o dia, e uma coluna de fogo para proteger eles do intenso frio que chegava a 2 graus negativos na madrugada, né? Então essa coluna de fogo aquecia eles, tá? Para eles não morrer, porque se não fosse isso, eles não sobreviveriam, né? A gente sabe que aqueles que saíram do Egito morreram no deserto, né? Por causa da sua rebelião, por causa da sua rebeldia, por causa da sua murmuração, por conta disso. Senão eles herdariam a terra prometida. Dentre desses, só Josué e Calebe, né, que herdaram a terra prometida. Nem Moisés herdou ali a terra prometida, tá? Aí tem também a festa das trombetas, além das 3 festas de peregrinações, dois outros dias especiais eram observados durante o mês de Tisrim. No primeiro dia do mês, realizava-se uma festa que se tornou conhecida como das trombetas. Trombetas eram tocadas no início de cada mês, mas o de Tisrim era uma ocasião especial, porque o mês marcava o início do novo ano civil, e, portanto, cerimônias especiais eram celebradas. Trombetas de chifre de carneiro eram tocadas o dia inteiro, não se trabalhava, e sacrifícios adicionais eram oferecidos, tá bom? Aí vamos agora, irmãos, para a última parte desta aula ou deste livro, tá? A gente vai ver aí o dia da expiação, tá? O Purim, festa das luzes, tá? E o sistema sacrificial. E a gente vai concluir com o povo santo, tá bom? Então vamos lá. O dia da expiação. O dia 10, marque aí, tá? Vocês vão marcar em 2 etapas aí, tá bom? O dia 10 do mês de Tisrim marcava o dia da expiação. Esse dia era de muitas formas um clímax do ano religioso judeu. Agora o que eu vou ler não marque. Os sacerdotes ofereciam durante o ano inteiro sacrifícios a Deus, a fim de tornar o povo aceitável a ele.
mas os sacerdotes e seus equipamentos foram cerimonialmente afetados pelo pecado, e o dia da expiação, aí vocês vão voltar a marcar, foi instituído para promover uma limpeza espiritual de primavera, de modo que o caminho para chegar a Deus, mediante o sacrifício, ficasse aberto por mais um ano. Tá bom? Marcou aí? O sumo sacerdote era a única pessoa que podia fazer isso nos dias do Novo Testamento, a fim de não haver erro. Ele era cuidadosamente vestido pelos anciões e praticava o ritual diariamente durante a semana anterior. No dia da expiação, o sumo sacerdote era mantido acordado durante a madrugada, e quando chegava a manhã, era vestido com roupas brancas simples para dar início às cerimônias. Ele primeiro confessava os pecados das pessoas com a mão sobre o pescoço de um touro sacrificial que havia sido morto, e colhido o seu sangue, 2 bodes eram colocados à sua frente e sortes lançadas para ver qual deles devia ser de Deus e qual do povo. O bode de Deus era morto e seu sangue misturado com o do touro. Depois, sozinho, o sumo sacerdote entrava com incenso e brasas no Santo dos Santos. O incenso era queimado, e quando ele enchia o lugar, acreditava-se que o sumo sacerdote era aceitável a Deus. Nos dias do Antigo Testamento, isso era seguido pela aspersão do propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. Com o sangue colhido, no Novo Testamento não havia arca, de modo que o lugar santo e tudo que estivesse ligado ao sacrifício era aspergido com o sangue. As consciências ficavam limpas pelo bode remanescente, que recebia os pecados do povo pela imposição de mãos. Ele era depois levado ao deserto e solto ali para simbolizar a remoção do pecado. Esse animal era conhecido como bode expiatório. As carcaças dos animais sacrificados eram então queimadas longe dali. O escritor aos Hebreus considerou a cerimônia como uma figura imperfeita do que Jesus fez por nós, tá? Então, esse era o dia da expiação, era uma vez ao ano, tá? Onde o sumo sacerdote, né, nós lemos aqui, você prestou atenção na leitura, ele iria oferecer esse sacrifício tanto por ele e pelo o povo, tá? Note-se bem que a veste do sumo sacerdote ela era diferenciada, tá? Essa veste ela tinha romãs e ela tinha campainhas. Por quê, irmãos? Porque isso denotava que a vida do sacerdote, tá? Então, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos amarrado por uma corda. Porque no lugar Santo dos Santos, somente ele poderia ter acesso. Então, se ele não temesse a Deus e entrasse de qualquer maneira, ele poderia ser morto lá dentro. Deus poderia o matar no lugar Santo dos Santos. E se isso acontecesse, ninguém poderia entrar para retirá-lo. Ok? Então aquela corda serviria para puxá-lo e tirá-lo do lugar Santo dos Santos, né? Então, como que se percebia que o sumo sacerdote estava morto, estava vivo? Seria pelo silêncio e por não ouvir mais o barulho das campainhas que estavam penduradas na orla do seu manto, tá? Então, o sacrifício era esse, né? Existia 2 bodes. Um bode era solto, o outro era sacrificado, o sangue era aspergido, quando no Antigo Testamento ainda existia a arca, sobre o propiciatório, que era a tampa da arca que estavam os 2 querubins, tá? Então ali era aspergido o sangue, tá? E quando o sumo sacerdote saía, ele estendia a mão, né, cheia de sangue, né? E o povo jubilava
porque Deus tinha recebido o sacrifício, eles estavam por mais um ano liberados para continuar oferecendo sacrifícios pelos seus pecados no altar do holocausto que ficava no átrio exterior, né? E o culto seguia normal por mais um ano, tá bom? Agora vamos aí, página 210, o Purim. Duas outras festas foram acrescentadas mais tarde para celebrar vitórias nacionais que os judeus haviam conquistado sobre os inimigos. Aí vocês vão marcar. O Purim era comemorado entre 13 e 15 do mês de Adar, para celebrar a época em que a rainha Esther fora usada para salvar o seu povo do genocídio durante o reinado de um rei persa chamado Assuero. Ok? Então, existiu essa festa de Purim, né? Quem conhece a história de Esther, todos conhecem, né? Pela Bíblia, é muito pregado, em evento de irmãs principalmente, né? Tem filme, né? Eu acho que, se não me engano, deve ter até série já sobre Esther. Então, a gente vai ver exatamente agora esta festa. Foi uma festa denominada Festa de Purim, tá? Para celebrar, né, o livramento, né, do genocídio durante o reinado do rei Persa, que era tramado por Amã, né? Então, essa festa começou a ser celebrada. O 13º era um dia de jejum, mas o 14º e o 15º eram ocasiões de alegria. O segundo livro de Macabeus, né, esse é um livro também apócrifo, 15, 36 e 37, menciona, porém, a festa em conexão com outra comemoração. Depois da derrota de um general sírio de nome Nicanor, foi publicado um decreto para celebrarem essa derrota no 13º dia de Adar, o dia anterior ao de Mordecai. Esse dia teria sido comemorado nos dias do Novo Testamento, mas acabou sendo esquecido e ficou somente a festa de Purim. A festa das luzes, aí vocês vão marcar também. A festa da dedicação ao luz celebrava outra vitória dos dias dos Macabeus, quando Judas Macabeus entrou no templo de Jerusalém, depois dos sírios terem sido expulsos em 164 a.C., e purificou o mesmo. Tá? Então, esse período foi um período muito tenebroso, né, era onde os sírios fizeram barbárie no templo, né, mataram os sacerdotes, né, colocaram porcos dentro do templo, né, então por isso que os judeus odeiam porcos até os dias de hoje, né, então foi nesta ocasião, então começou a ter essa festa das luzes. É um período interbíblico, você não vai ver, né, isso sendo citado em nenhum livro da Bíblia, porque foi uma ocasião que aconteceu nesse período de 164 a.C., que foi aquele período de silêncio, de 400 anos de silêncio que se deu de Malaquias até João Batista, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos aí na página 211, 1, 2, 3, quarto parágrafo nessa página, vocês vão fazer uma marcação. A selamin, ou oferta de paz, era uma refeição de confraternização na qual o adorador e seus amigos sentavam para comer em paz com Deus. Tá? Então, esse ritual aqui da refeição fazia parte dessa festa das luzes. Né? Era uma refeição de confraternização, no qual o adorador e seus amigos sentavam para comer em paz com Deus. Depois da confissão e do sacrifício, a parte de Deus, a gordura era queimada sobre o altar, o que sobrava era comido pelo adorador, sua família e amigos. Essa oferta podia ser usada para exprimir agradecimentos, acompanhar um voto ou como oferta voluntária. Tá? Vamos lá, o sistema sacrificial
quando os seres humanos entram em relação de aliança, 212, tá? Com Deus e mantêm o seu lado do trato, evitando todos os pecados conhecidos, surge o desejo de relacionar-se mais intimamente com Deus. Entregar-se ao seu serviço, expressar agradecimento, apoiar seus servos, ter comunhão e desculpar-se pelo mal cometido acidentalmente. O sistema sacrificial demonstrou que uma relação mais profunda com Deus era possível, mas para que isso acontecesse havia necessidade de uma purificação contínua do pecado. Ao mesmo tempo, o sistema demonstrou suas próprias deficiências e resultou na necessidade de encontrar outro meio, não só para estabelecer uma relação mais profunda com Deus, como também para tratar com todo o problema do pecado deliberado. Esse outro meio foi tornado possível mediante Jesus. Tá? Então, o sistema sacrificial era a morte de animais, né? Para purificar o pecado de alguém. Então, não era muito simples, tá? Ainda que pareça ser simples, mas depois se tornou rotineiro e as pessoas começaram a não sofrer, não ter muito impacto com o sacrifício, porque não era tão comum, né? Como que era o ato sacrificial? Vamos supor, eu pequei, né? Eu ia lá, pegava o meu melhor animal, aquele animal mais estimado, e levava para o sacerdote. Mas não era somente chegar ali para o sacerdote diante do altar do holocausto e dizer, ó, tá aqui minha oferta, eu pequei, está aqui um animal, sacrifício oferece para Deus. Não era assim, né? E pronto, e dava as costas e ia embora, ou ficava ali vendo o animal ser queimado. Não, né? Porque o animal não era queimado vivo. O animal precisava ser degolado. E como era essa degola? Né? O sumo sacerdote posicionava o animal para o ofertante, para aquele que estava oferecendo. Então o animal ficava nessa posição aqui, olhando, né? E você colocava a mão sobre a cabeça do animal, enquanto ele estava com os olhos voltados para você, e enquanto o sacerdote degolava o animal com o animal olhando para você, né? Para que você sentisse que um inocente que não pecou, não fez nada, estava morrendo por causa dos seus pecados, né? Por causa daquilo que você fez, né? Então era assim este ato. Mas só que conforme o tempo foi passando, isso se tornou normal, ao ponto de Deus começar a levantar os profetas, dizendo, o vosso sacrifício, as vossas ofertas, eu tenho rejeitado, né? Porque era muito natural, a pessoa pecava, ia lá, oferecia um animal e já ia se acostumando tanto com aquilo que não sentia. Mas o peso, o remorso, a dor de um animal inocente que não fez nada está morrendo por causa daquilo que ele praticou. Né? Então o povo começou a se tornar ruim, né? Se afastar de Deus, não ter temor a Deus, nem reverência. Tá bom? Então, esse sacrifício se tornou imperfeito, e agora o sacrifício perfeito veio através de quem? Nunca cometeu pecado, nunca falhou, só fez amar, morreu por nós na cruz do Calvário, né? Foi flagelado, né? De todas as formas, né? Então, foi torturado. Então, quando ele oferece a sua própria vida, então esse sacrifício fica perfeito. No entanto, acontece algo extraordinário quando Jesus está na cruz. O que é? O terremoto, a terra treme. E quando a terra treme, o véu do templo, ele se rasga de alto a baixo. O que era aquele véu? Era a separação. Porque dentro ali estava o lugar santo dos santos, o lugar que Deus se manifestava. Então, quando aquele véu rasga de alto para baixo, está dizendo, o caminho agora está aberto através do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Então, quando eu peco, eu vou a Cristo, eu vou a Ele, para obter o perdão dos meus pecados. Amém? Então, vamos lá.
O povo santo agora, para a gente compreender aí. Os levitas. Levi, um dos 12 filhos de Jacó, tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Quando a família aumentou durante a estada no Egito, a família de Levi passou a ser uma tribo, e as famílias dos 3 filhos se tornaram divisões tribais: Arão, Miriam e Moisés. Nasceram na divisão coatita da tribo. Êxodo 2, 4, 6, 16 ao 20, 15 e 20. Aí vocês vão marcar. Quando os judeus adoraram o bezerro de ouro no sopé, na base do monte Sinai, foram os levitas que se uniram a Moisés contra a idolatria e na consagração a Deus. Tá? Então, até aqui, os levitas não eram esse povo escolhido para não ter posse na terra, para trabalhar diretamente no tabernáculo, tá? Então, ao tomarem essa atitude, eles destruíram muitos dos idólatras. Sua consagração resultou em se envolverem na construção do tabernáculo. Então, nesse episódio aqui, que eles são eleitos, eles são escolhidos, separados ali por Moisés para trabalharem no tabernáculo e, consequentemente, teve a aprovação e a escolha de Deus também. Quando o tabernáculo foi removido, os coatitas levaram a mobília, os gersonitas as cortinas e seus pertences, e os meraritas transportaram e instalaram o tabernáculo propriamente dito. Segundo Números 3, 40 a 51, os levitas agiram como substitutos dos primogênitos de toda a casa judia. Em vista de Deus ter poupado a vida dos primogênitos judeus por ocasião da primeira Páscoa, o primogênito pertencia tecnicamente ao Senhor, mas os levitas deviam atuar no serviço de Deus em lugar deles. Por serem separados para o serviço de Deus, não se esperava que fossem à guerra ou plantassem seus próprios alimentos numa área tribal. Eles deviam espalhar-se por toda a terra prometida e viver entre o povo, e deviam ser sustentados com os dízimos do povo. Tá? Então, o povo santo e o povo eleito para o trabalho foram os levitas. Tá? O sumo sacerdote, dentro da divisão dos coatitas, a família de Arão passou a ser de sacerdote. De um lado, isso os tornou encarregado dos levitas. Itamar supervisionava os gersonitas e os meraritas. Eleazar cuidava dos coatitas. Por outro lado, os sacerdotes eram distintos dos levitas, porque só eles podiam tocar nas coisas santas. Tudo que tivesse a ver com o altar, a lâmpada ou a mesa da propiciação, tá? Era só os sacerdotes que mexiam nisso. O sacerdote nem sempre era quem fazia o sacrifício, mas era ele quem levava o sangue para o altar. O próprio Arão veio a ser sumo sacerdote, às vezes chamado de principal sacerdote. Ele usava roupas especiais e interpretava o lançamento das sortes sagradas que eram mantidas em seu peitoral. Urim e Tumim eram 2 pedras de cores diferentes que eram lançadas ali para confirmar ou para desaprovar algo, tá bom? Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aí vocês vão marcar. Nadab e Abiú morreram por terem cometido sacrilégio, em seus deveres religiosos como sacerdote. O sumo sacerdócio passou para Eleazar e foi mantido em sua família, tá? Então, os sacerdotes também eram da tribo de Levi, tá? Só que a tribo de Levi, ela tinha 3 ramificações, porque Moisés era levita, era da tribo de Levi, Arão e Miriam. Então teve essas 3 ramificações, tá? Que foi os coatitas, os gersonitas e os meraritas, tá?
A falta de sacerdotes. Quando os judeus entraram em Canaã e um santuário central foi estabelecido, não havia trabalho para os levitas, como carregadores, e por causa da morte de Nadab e Abiú, os sacerdotes eram muito poucos. Os judeus estavam entrando numa terra onde a adoração era feita em santuários locais e a demanda de sacerdotes era maior do que a oferta, enquanto, por outro lado, havia um excesso de levitas. A história de Juízes 17 e 18 indica a maneira como a instituição de levitas e sacerdotes se extinguiu. Um levita que se estabelecera em Judá tornou-se sacerdote primeiro para sua família e depois para um grupo de danitas. Ele não só se envolveu no trabalho sacerdotal de apresentar oráculos, como também estava quebrando os mandamentos básicos. A monarquia parece ter corrompido ainda mais o propósito de Deus. O rei muitas das vezes substituía o sumo sacerdote e o templo se tornou um santuário real. Pouco se ouve falar do sumo sacerdote durante todo o período da monarquia. Nesse período, os levitas se envolveram na música do templo e começaram a trabalhar diante dos pertences sagrados, o que era proibido no dia do tabernáculo. Quando os judeus foram exilados para a Babilônia e não havia templo ou sacrifício, a distinção entre sacerdotes e levitas ficou ainda mais reduzida. Foi Ezequiel que, contemplando o Israel restaurado, exigiu que houvesse novamente uma nítida divisão entre sacerdotes e levitas. Ele disse que os sacerdotes tinham sido fiéis a Deus no período da monarquia. Ele os chamou de filhos de Zadok. Em comparação com os levitas, essa exigência de separação pode ter sido o motivo de muitos levitas parecerem ansiosos para voltar a Jerusalém depois do exílio. Uma vez de volta, eles se envolveram no ensino da lei, nos deveres religiosos normais. Os sacerdotes e levitas. Os sacerdotes e levitas continuavam trabalhando nos dias do Novo Testamento. Eles apareceram na história do bom samaritano. Tá? Aí vocês vão marcar. Zacarias, pai de João Batista, era o sacerdote de plantão no lugar santo quando soube do futuro nascimento de João. Então, como lemos aqui, acabamos de ler, nós vemos que muitas das vezes a demanda era muito grande e existia a falta de sacerdote, né? Muitos dessas ordenanças foram quebradas, a gente vê, né, por muitas ocasiões, Saul tentando fazer o trabalho do sacerdote, oferecendo sacrifício, por isso foi rejeitado. Nós vamos ver o rei Uzias entrar dentro do santuário, né, para oferecer sacrifício, foi ferido com lepra, né? Então, a gente vai ver muitas dessas situações e depois passou a não ter muita distinção de levitas com os sacerdotes. Então, às vezes, qualquer levita se assumia um posto sacerdotal para oferecer sacrifício e tudo mais, né? Mas Deus começou a requerer esta restituição, né, dos sacerdotes, tá bom? Objetos santos. Na religião judia havia objetos especiais que eram santos no sentido de pertencerem a Deus e que não deviam ser tocados pelas pessoas comuns. Uzias morreu quando tocou a Arca da Aliança e quando Nadab e Abiú ofereceram fogo não autorizado ou um incenso impróprio, eles também foram mortos. Vários objetos eram sagrados, eles faziam parte do lugar santo e do Santo dos Santos no centro da adoração. Tá? A Arca da Aliança era, em muitos aspectos, o objeto mais importante de todos. Ela é descrita em Êxodo 25, 10 a 22 e consistia de uma caixa tendo sobre a tampa figura de 2 querubins. Ok. Aí a gente vai aí para o último parágrafo. O pão da proposição era, na verdade, chamado de pão da presença, porque estava na presença de Deus. Ele era renovado todos os sábados por um dos sacerdotes e o pão velho era retirado para ser comido por eles. Aí vocês vão marcar. O lugar santo era iluminado por um castiçal de ouro, tá? Então, existiam esses objetos santos, e eram santos.
não podia ser tocado indevidamente. Né? Você vai ver até a questão quando a arca, Davi decide levar a arca para Jerusalém, né, e tira da casa de Abinadab. Nós vamos ver que seu filho Uzá vai tocar, querer se escorar a arca para ela não cair, ele é fulminado, ele é morto, né? Então, não se toca naquilo que é santo de qualquer maneira. Então, existia as coisas santas, os objetos santos, tá bom? Principalmente esses que faziam parte do tabernáculo ou posteriormente do templo, tá bom? Então, irmãos, até aqui a gente conclui aqui esta aula. Eu vou fazer aqui rapidamente o resumo das questões que vão cair na prova, tá ok? Então, nós vamos lá fazer este resumo aí. Questão de número 5 do primeiro questionário, na página 28. Tá? Questão de número 5. A resposta é letra B. As áreas geográficas no período do Novo Testamento que atraem o interesse da arqueologia bíblica. Letra B, Império Romano. Aí vamos para o próximo questionário. Página 41, questão de número 10. Foi o primeiro a reconhecer o verdadeiro significado da estratigrafia. Resposta letra A, Sir W.M. Flinders Petrie. Ok? Agora, na página 42, questão de número 13, é a mais fundamental forma de datar os sítios arqueológicos. Resposta é letra C, a tipologia da cerâmica. A 15, a de número 15. Na Itália, os arqueólogos usaram o magnetômetro de Proton, comparável ao contador Geiger, para localizar a cidade de Sibaris. Está correto. Vamos para o próximo questionário. Página 61. Questão de número 18. Quando os homens precisavam de liberdade para trabalhar ou correr, levantavam a barra da túnica e a prendiam no cinto, tendo assim maior liberdade de movimento. Resposta letra D. Isso era chamado de cingir os lombos. Página 62, questão de número 22. As roupas tinham tamanha importância que rasgá-las em pedaços era um sinal de intenso sofrimento ou luto. Está certa essa resposta. Vamos para o próximo questionário. Página 71. Questão de número 27. Não é uma característica da história de Eliezer. Resposta D de dado. Utilizou esse fato tirar água do poço para buscar a orientação de Deus na escolha de uma esposa para si mesmo. Bom, essa aí não é uma característica da história de Eliezer, porque a esposa não era para ele, era para Isaac. Vamos para o próximo questionário. Página 91. Questão de número 1. Chefe de um grupo de famílias no Antigo Testamento. Resposta letra A, era chamado de Cheque. Página 92. Questão de número 8. A partir do momento em que a pessoa morria, seguia-se um período de choro e lamentações. O choro era um anúncio à vizinhança de que houvera uma morte. Está correto. Agora, página 101. Questão de número 11.
As escolas eram ligadas aos templos e controladas pelos sacerdotes. A medicina e a religião eram temas importantes. Tá? Resposta é letra B, na educação egípcias. Agora, página 102, questão de número 16. Quando os judeus voltaram do exílio, Neemias, um sacerdote e escriba, intérprete da lei, recebeu do imperador persa a comissão de ensinar a lei ao povo judeu. Está errada, porque não foi Neemias, foi Esdras. Vamos lá. Próximo questionário. O da página 115 e 116 pode pular ele, não tem nenhuma ali. Página 131, questão de número 25. Usava-se para separar o grão da palha e podia ser qualquer superfície dura compactada. Resposta é letra B, a eira. Agora a questão de número 28. Não é uma árvore atraente, ela tem cerca de 6 metros de altura. Quando adulta, a casca é nodosa e as folhas têm uma cor verde mortiça. Resposta é a oliveira. Ok? C. Agora vamos aí na página 132, questão de número 32. O cultivo das figueiras era feito colocando um enxerto de uma árvore cultivada em outra silvestre. Está errado porque não era das figueiras, era das oliveiras. Vamos aí para o próximo questionário. Página 149. Questão de número 2. Eram uma nação de navegadores. Resposta é letra B, os fenícios. Ok? Aí vamos lá, questão de número 3. Não, perdão. Página 150, questão de número 6. O vinho era usado como um adoçante natural na ausência de açúcar. Está errado, não era o vinho, era o mel. Vamos aí para o próximo questionário. Página 162, questão de número 16. Esportes e diversões para os espectadores foram bastante desenvolvidos pelos judeus, a fim de satisfazer o desejo de excitação e sangue por parte do povo comum. Está errado, não foi pelos judeus, foi pelos romanos. Bom, vamos aí para o próximo questionário. Página 177, questão de número 3. É errado afirmar, a resposta é letra A. Os judeus eram carpinteiros peritos e sua frota de navios para o comércio ficou conhecida. Né? Não eram os judeus, eram os fenícios, tá bom? Então, a resposta é letra A. Vamos para o próximo questionário. Página 189. Questão de número 9. Os judeus destruíram as grandes cidades fortificadas dos cananeus e não sabiam como reconstruí-las. Resposta é letra B, até que foram ajudados pelos fenícios. Página 190, questão de número 14. Só estruturas públicas como o templo, muros da cidade e as cidades armazéns como Megido eram geralmente construídas de pedra. Está correto. Vamos para o próximo questionário. Página 205. Questão de número 18. Ficava no Santo dos Santos. Resposta é letra C, a Arca da Aliança. Questão de número 19. Enquanto os judeus estavam no exílio, eles sobreviveram reunindo-se aos sábados para aprender sobre a lei e as tradições do seu povo. Resposta é letra B, em lugares conhecidos como sinagogas. Bom.
Agora vamos para o outro questionário. E o último. Página 219, questão 28. Morreram por terem cometido sacrilégio em seus deveres religiosos como sacerdotes. Resposta é letra B de bola, Nadab e Abiú. E agora, por último, questão de número 32. Zacarias, pai de João Batista, era o sacerdote de plantão no lugar santo, quando soube do futuro nascimento de João. Resposta está correta. Amém? Que Deus abençoe. Né? Você que está fazendo o seminário aí, o curso, faça a sua prova, tá? Aqueles puderem, nos mandem pelo zap. Aqueles que quiserem fazer na próxima aula presencial, tem a liberdade, tá bom? Então vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta aula. Nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma matéria que nós concluímos. Continue abençoando os seus filhos, continua, Senhor, colocando dentro deles a perseverança, a sede, o desejo de aprender a Tua palavra. Pai amado, vai a cada momento, Senhor da glória, aprimorando, vai a cada momento enriquecendo, vai a cada momento instruindo os Teus filhos, Senhor, para que possam aprender mais e mais de Ti. Eu entrego todos nas Tuas mãos, nos dê um dia abençoado, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.